O salão inteiro vibrou com a mesma frase que estampava o título do vídeo. Cada olhar carregado de arrogância, cada riso contido, cada celular levantado para registrar a piada. Se conseguir acertar esse cálculo, eu te dou 1 milhão. E no centro daquele círculo de exibicionismo, luzes douradas e ternos brancos impecáveis, estava ela. A garçonete negra de uniforme gasto, tênis barato e mãos que tremiam levemente, não de medo, mas de raiva silenciosa. Seu coque simples deixava à mostra fios crespos rebeldes que tinham escapado durante o turno exausto. A bandeja ainda estava apoiada contra o quadril quando o matemático mais arrogante, um homem alto, branco, vestindo um terno tão brilhante quanto seu ego, apontou para ela como quem escolhe um alvo fácil. «Anda, mostra pra gente», disse ele, com um sorriso torto que escorria desdém. Ou será que nem sabe por onde começar? As risadas estouraram. Alguns convidados, todos em suas joias cintilantes, taças de cristal e perfumes de valor indecente, cochichavam alto o suficiente para ferir. Ela nem devia estar aqui. Deve mal saber somar. Olha o estado do uniforme dela. Ela ouviu cada palavra rasgando seu peito. Sentiu o peso de ser sempre vista como menos. Sentiu o olhar de cima para baixo, a análise cruel das roupas surradas, do cabelo preso às pressas, do corpo cansado de um trabalho que ninguém respeitava. Por dentro, porém, uma calma fria se instalava. Aquela calma que só quem cresceu, sendo subestimada, aprende a dominar. Ela ergueu o olhar, firme, direto, decidido. E pela primeira vez, o salão hesitou. «Me dê um guardanapo». Sua voz saiu baixa, mas tão estável que fez alguns convidados franzirem a testa. O matemático riu de novo, exagerado, teatral, como se já soubesse o final da história. «Claro, claro. Vamos ver a arte da garçonete». Ele lhe entregou um guardanapo como quem entrega uma corda para alguém se enforcar. Ela o estendeu sobre a mesa, respirou fundo e, com movimentos precisos, começou a escrever. Linhas limpas, cálculos rápidos, raciocínio fluindo como um rio em cheia. O salão, antes barulhento, mergulhou em um silêncio desconfortável. Um silêncio cheio de medo. E ela nem tinha chegado na metade. O silêncio que havia tomado o salão durou pouco. Assim que perceberam que a garçonete não estava apenas rabiscando, mas avançando com segurança pelo cálculo, o desconforto virou irritação. Um tipo de irritação típica de quem não suporta ver alguém do lugar errado, brilhando onde não deveria. O matemático de terno lustroso aproximou-se mais, inclinando-se sobre ela como um predador impaciente. «Isso aí não está fazendo sentido algum», disse, num tom alto o bastante para que todos ouvissem. «Talvez seja melhor chamar alguém da organização antes que ela estrague o guardanapo. Ou pior, antes que invente um resultado». Ele ergueu a mão e fez sinal para o gerente do evento, um homem branco de sorriso congelado e olhos treinados para diferenciar clientes importantes de pessoal de serviço. O gerente se aproximou com passos curtos e rápidos, sem esconder a contrariedade. «Está havendo algum problema?» perguntou, olhando diretamente para o matemático, ignorando por completo a garçonete, como se ela fosse parte do mobiliário. «Sim, ela está se passando», respondeu o matemático. «Tomou liberdades demais. Pode retirar a moça, por favor?» A garçonete sentiu o estômago travar. Aquilo já não era apenas humilhação. Era tentativa de silenciamento. O gerente, sem sequer conferir o que ela estava escrevendo, balançou a cabeça com impaciência. «Senhora, por favor, volte ao trabalho. Isto aqui não é para...» Ele hesitou, mas o olhar de desdém completou a frase que ele não teve coragem de dizer em voz alta. Mas antes que ela pudesse responder, mais comentários perfuraram o silêncio. «Deve ter decorado alguma coisa da internet. Aposto que nem sabe ler o próprio cálculo.
Olha como segura a caneta. É quase engraçado. Alguns convidados riam, outros filmavam, esperando capturar o momento da derrubada. Uma mulher com colar de diamantes murmurou para a amiga: é por isso que certas pessoas não sabem seu lugar. O matemático, sentindo a plateia ao seu favor, dobrou a aposta. Quer saber? Disse ele pegando o celular. Vou chamar o segurança. Ela está atrapalhando o evento. Quem sabe assim, ela entende que não pode brincar de gênio por aqui. A palavra segurança atravessou o peito da garçonete como um aviso perigoso. Ela sabia exatamente o que isso significava naquela sala, onde todos já tinham decidido quem ela era. Mas mesmo assim, suas mãos não tremeram. Ela continuou escrevendo. E foi justamente nesse momento, quando a primeira sombra do segurança surgiu na porta, que ela colocou o ponto final no cálculo. O salão inteiro prendeu a respiração. O segurança avançou pelo salão com passos largos, rompendo o círculo de convidados como uma muralha em movimento. Seus olhos passaram direto pelo matemático, pelo gerente, pelos convidados importantes e pousaram somente nela, como se todo o problema estivesse concentrado no corpo exausto da garçonete. Era um olhar já acostumado a obedecer a um tipo específico de cliente e a interromper um tipo específico de pessoa. Senhorita, disse ele, com a voz firme, quase impessoal, vou precisar que se afaste da mesa imediatamente. Ela abriu a boca para explicar, para dizer que só estava respondendo ao desafio que o próprio matemático havia feito. Mas ele a interrompeu antes que pudesse emitir uma sílaba. Agora. A palavra caiu como um golpe seco. Ela sentiu o rosto queimar, o peito apertar, o orgulho encolher como uma chama prestes a apagar. Era ridículo, era injusto, era cruel. Mas ninguém ali parecia disposto a ouvir sua versão. Aos olhos deles, ela já estava errada antes de qualquer explicação. O matemático sorriu satisfeito, como quem vê sua brincadeira finalmente voltar ao controle. Está vendo? Disse ele, cruzando os braços. A festa não é lugar para esse tipo de confusão. Alguns convidados assentiram como juízes invisíveis. Foi longe demais, ainda bem que o segurança chegou. Achou que podia impressionar alguém. O gerente, impaciente, caminhou até ela, pegou o guardanapo da mesa e o amassou entre os dedos, destruindo o cálculo que ela acabara de finalizar com tanto esforço e precisão. Ela arregalou os olhos, sentindo uma punhalada silenciosa. Não! Tentou alcançar o papel, mas o gerente desviou a mão com desdém. Volte para o serviço ou estará dispensada, disse ele sem olhar em seus olhos. Ali, naquele instante, o mundo pareceu pequeno demais para conter tanta humilhação. Ela sentiu o estômago afundar, as mãos suarem, o peito pesar. A sensação de impotência era sufocante, como se o ar do salão tivesse sido roubado apenas para ela. O segurança deu um passo à frente. Vamos lá, por favor. E então, derrotada, ferida e engolindo o choro que queimava sua garganta, ela deu um único passo para trás. Mas foi apenas um. Porque naquele momento frágil, algo brilhou entre os dedos do matemático arrogante, uma ponta do guardanapo amassado, com um pedaço do cálculo ainda visível. E aquilo seria exatamente o que detonaria a virada que ninguém estava preparado para ver. O matemático ainda segurava o guardanapo amassado entre os dedos quando um dos convidados, um professor renomado, tão orgulhoso quanto distraído, inclinou-se para ver o que tinha sido rabiscado ali. Uma ruga profunda surgiu entre suas sobrancelhas. Ele estreitou os olhos, inclinou-se mais, depois puxou o papel sem pedir permissão. — O que é isso? — murmurou, a voz repentinamente rouca. O matemático tentou rir. Um monte de besteira, é claro. Mas o professor não riu. Pelo contrário, suas mãos começaram a tremer. O salão percebeu.
Vários convidados se aproximaram, atraídos por um tipo diferente de silêncio. Um que vinha carregado de inquietação. O professor abriu o guardanapo com cuidado, desdobrando-o como se fosse um documento antigo. Mesmo amassado, parte do cálculo ainda estava visível, e era impecável. Não pode ser, disse ele, respirando fundo. Isso aqui é uma solução válida. As palavras pareceram congelar o ar. O matemático empalideceu imediatamente. O quê? O professor apontou para as linhas tortas pelo amassado. Isso aqui é a resolução completa do problema que você apresentou, ou pelo menos parte dela. Ele olhou para a garçonete como se a estivesse enxergando pela primeira vez. Você escreveu isso? Ela, ainda com o peito apertado pela humilhação recente, apenas assentiu, com um gesto curto, dolorido, firme. E foi o suficiente. O burburinho começou. Primeiro baixo, depois intenso. Ela resolveu? Impossível. Esse cálculo nem foi publicado ainda. Como ela? O matemático, agora visivelmente nervoso, arrancou o guardanapo das mãos do professor e analisou ele mesmo. Os olhos dele se arregalaram. A respiração ficou curta. Uma gota de suor se formou na têmpora. Não. Isso não faz sentido, gaguejou. Ela não pode ter feito isso tão rápido. O gerente, que antes nem ousara olhar para ela, agora parecia não saber onde colocar as mãos. Um rubor manchado subiu por seu pescoço, denunciando o pânico crescente. Mas o momento definitivo veio quando o professor pediu. Moça, você pode refazer aqui, em outro papel, desde o início? O salão inteiro virou para ela. Pela primeira vez naquela noite, ninguém ria, ninguém zombava, ninguém a diminuía. O segurança, que ainda bloqueava seu caminho, deu um passo para trás, como se instintivamente percebesse que não tinha mais autoridade ali. Ela respirou fundo. Suas mãos ainda tremiam, mas agora por outro motivo. Indignação transformada em força. Posso sim, respondeu com uma serenidade que perfurou o ego de todos ao redor. O professor pediu um quadro branco. 2 assistentes correram para trazê-lo. As luzes foram direcionadas. As câmeras, antes apontadas para registrar sua queda, agora buscavam capturar cada movimento dela. Quando ela pegou o marcador, a sala já não era mais o território deles. Era o palco dela. E no momento em que escreveu a primeira linha, firme, limpa, elegante, os rostos dos arrogantes começaram a perder cor. Porque naquele instante, todos perceberam. Ela não era apenas a garçonete. Ela era a única mente capaz de resolver o impossível. E a virada de poder estava prestes a atropelar cada um deles. O quadro branco estava diante dela, brilhando sob as luzes direcionadas, mas quem realmente brilhava era a própria garçonete. E enquanto ela traçava cada passo do cálculo com uma precisão quase hipnótica, o verdadeiro espetáculo não estava em suas mãos, estava nas reações daqueles que, minutos antes, a haviam pisoteado. O matemático arrogante foi o primeiro a desabar por dentro. Seu rosto, antes vermelho de confiança, empalideceu tão rápido que parecia perder vida a cada linha escrita no quadro. Gotículas de suor começaram a brotar em sua testa, escorrendo pelas têmporas, caindo no colarinho do terno impecável. Ele engoliu seco várias vezes, a garganta travando num som quase audível. Cada novo símbolo que ela escrevia parecia arrancar um pouco mais de sua postura altiva, curvando seus ombros como se carregasse o peso da própria vergonha. O gerente, parado a poucos passos dali, esfregava compulsivamente as mãos. Seus dedos tremiam de maneira tão evidente que ele tentou escondê-los nos bolsos, mas mesmo assim não conseguiu parar o repuxar nervoso dos lábios. O rubor que subia por seu pescoço havia se transformado em manchas irregulares no rosto inteiro, um misto de pânico e incredulidade.
Ele desviava o olhar para todos os lados, como quem busca apoio, mas não encontrava nada além de testemunhas silenciosas do desastre que ele mesmo provocara. A mulher de colar de diamantes, que antes havia cochichado comentários venenosos, agora segurava a própria bolsa contra o peito, como se algo estivesse prestes a desmoronar. Seus olhos estavam arregalados, fixos na lousa, acompanhando cada traço como se estivesse diante de uma criatura sobrenatural. Os dedos dela apertavam a alça da bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram completamente brancos. O segurança... o segurança! O homem que havia se plantado diante dela como uma barreira, agora parecia não saber onde colocar os pés. Ele recuava um pouco, avançava um pouco, secava as mãos no cinto, respirava fundo, mas sempre com aquela expressão de quem percebeu que foi usado como instrumento de injustiça. Seu maxilar trincado denunciava o desconforto. As pupilas dilatadas mostravam que o choque havia atingido até ele. E então, quando ela concluiu a última linha do cálculo, linda, limpa, perfeita, o salão inteiro testemunhou o colapso emocional do matemático. Ele levou a mão à testa como se tivesse acabado de levar um soco. Não é possível, gaguejou, tropeçando nas próprias palavras. Eu demorei meses, e ela... Sua voz morreu. O professor renomado, agora completamente pálido, confirmou o inevitável. Está correto. Completamente correto. O impacto foi imediato. Era como se todos os arrogantes tivessem levado um golpe invisível no centro do peito. Alguns deram um passo para trás. Outros murmuraram desculpas entre dentes. Houve até quem começasse a arrumar o cabelo, a roupa, qualquer coisa, qualquer movimento que denunciasse nervosismo, medo e arrependimento. E ela, calma, imponente, sem elevar a voz, sem se exaltar, apenas observando a queda deles, exatamente como eles haviam observado a queda que esperavam dela. O matemático tentou recuperar a postura, mas sua voz falhou. E Nenhuma frase saiu. Nada, só pânico. Foi nesse silêncio constrangedor que uma frase ecoou no salão, vinda do professor. A promessa precisa ser cumprida. E naquele instante, todos entenderam. Eles não apenas haviam perdido, eles agora estavam presos às próprias palavras. O caminho para a resolução e para a justiça estava aberto. O salão parecia respirar mais devagar, como se cada pessoa ali estivesse tentando se adaptar ao novo equilíbrio de poder. Um equilíbrio que agora pendia totalmente para ela. O professor, ainda segurando o marcador com mãos trêmulas, repetiu com firmeza. A promessa precisa ser cumprida. 1 milhão. Foi o que ele disse. O matemático arregalou os olhos como se tivesse despertado de um pesadelo. Isso foi uma brincadeira. Ele engoliu seco, percebendo que ninguém mais estava disposto a rir. Uma figura de linguagem. Mas o professor ergueu a sobrancelha severo. Eu ouvi claramente, todos ouvimos. E você fez essa promessa em público, diante de dezenas de testemunhas. O gerente, percebendo que a situação se transformava num escândalo de proporções perigosas, tentou intervir. Bom, talvez possamos resolver isso de uma forma mais discreta, mas sua voz falhou quando notou que várias câmeras de celular ainda estavam gravando. Não havia mais como esconder nada. O matemático, agora quase cinza, tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Os dedos escorregavam na tela de tão suados. E eu faço a transferência, murmurou derrotado. Só preciso da sua conta. E pela primeira vez naquela noite, ela sorriu. Um sorriso pequeno, sereno, que não carregava vingança, apenas dignidade.
Ela ditou os dados com calma. O matemático digitou cada número com a precisão de quem assina sua própria sentença. E quando o bip da confirmação soou, ecoando no silêncio do salão, alguns convidados engoliram o ar como se tivessem escutado um gatilho de justiça divina. O gerente tentou se aproximar, forçando um sorriso torto. Senhorita, eu acredito que houve um mal-entendido esta noite. Talvez eu tenha interpretado mal. Ela o encarou, não com raiva, mas com firmeza. O mal-entendido, disse ela em voz baixa, porém afiada como lâmina, foi pensar que eu valia menos do que qualquer pessoa nesse salão. O gerente ficou imóvel. Um rubor constrangido subiu até suas orelhas. Ele tentou responder, mas só saiu um sopro inaudível. Ao lado dele, a mulher do colar de diamantes apertava as mãos, envergonhada pelos comentários que havia feito antes. Alguns convidados murmuravam desculpas apressadas, olhando para o chão, incapazes de sustentar o próprio reflexo moral. O segurança foi o mais sincero. Ele respirou fundo, tirou o boné e abaixou a cabeça. Me desculpe, eu só fiz o que mandaram, mas estava errado. Completamente errado. Ela assentiu. Obrigada. Reconhecer já é um começo. E naquele instante, algo mudou no ar. Não era vingança. Era restauração. Enquanto o matemático enxugava o suor frio e o gerente evitava qualquer contato visual, ela caminhou de volta até a mesa. Pegou o guardanapo amassado. Guardou-o no bolso, como símbolo da própria força. E quando deu o primeiro passo para fora do círculo, o salão inteiro abriu caminho. A moral estava pronta para ser dita, e ela seria a voz que todos precisavam ouvir. Quando saiu do centro das atenções, ela não saiu menor, saiu maior do que qualquer pessoa naquele salão já havia imaginado. Caminhou devagar entre as mesas, sentindo cada passo como uma vitória íntima, profunda, construída não apenas pela genialidade, mas pela coragem de permanecer firme mesmo quando tentaram apagá-la. Ao alcançar o corredor que levava aos bastidores, ela parou por um instante, respirou fundo. O peso da noite ainda estava ali, no músculo tenso do pescoço, no peito que havia segurado lágrimas, no orgulho ferido que agora começava a cicatrizar. Mas, acima de tudo, estava a certeza. A dignidade dela não era negociável. Nunca tinha sido. Enquanto isso, atrás dela, o salão continuava em silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, transformador. O tipo de silêncio que só surge quando a verdade obriga todos a olhar para si mesmos. Ela voltou-se para o público uma última vez. Não para provocar, não para humilhar, mas para ensinar. Ninguém deveria ser tratado como menos, disse ela, com a voz calma, porém firme. Não importa a roupa, o trabalho, o dinheiro, a cor da pele, nem o lugar onde a gente está. Respeito não é prêmio. É o mínimo. Alguns convidados baixaram a cabeça, outros respiraram fundo, e naquele instante, o aprendizado coletivo foi maior do que qualquer cálculo naquele quadro branco. Ela sorriu de leve e completou. E lembrem-se, nunca subestime alguém. Às vezes, é justamente quem você mais ignora que carrega o brilho que você nunca teve coragem de enxergar. Com isso, ela caminhou para fora, levando consigo o guardanapo, o milhão e, principalmente, a própria dignidade intacta, algo que dinheiro nenhum compra. Se essa história te tocou ou te fez refletir sobre respeito e humanidade, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já viu alguém ser subestimado e depois provar seu verdadeiro valor? O roteiro completo está finalizado.